Bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Cura. Aqui, entre um gole e outro de café, a gente cura pedacinhos importantes da nossa história para aprender a desfrutar mais da jornada. Eu sou Cal Valéria, psicanalista e consteladora familiar, e hoje a gente vai falar sobre algo que pode estar governando a sua vida sem você nem perceber: as heranças invisíveis da sua família. E preciso te avisar que no dia 16 de março você vai ter a oportunidade de estar comigo numa vivência de constelação presencial, a minha vivência de autocura sistêmica. E se você ainda não conhece a constelação ou já conhece e ama, não perde essa oportunidade. Quando terminar de ouvir esse episódio, clica no link que vai estar aqui embaixo para garantir a sua vaga. Mas eu já aviso que as vagas são limitadíssimas, então garante logo a sua. E bora para a pauta de hoje. Sabe quando parece que a sua vida anda em círculos? Você tenta mudar, faz terapia, lê 1000 livros de autoconhecimento, faz afirmações positivas, vai na igreja, vai na macumba, mas mesmo assim, quando você vê, tá lá, no mesmo lugar, enfrentando os mesmos problemas. Pois é, isso pode ter menos a ver com a sua força de vontade e mais a ver com algo que já estava aí antes de você nascer. Então, pega seu café, se aconchega e vem comigo entender como que as histórias da sua família podem estar influenciando as suas escolhas muito mais do que você imagina. Você já parou para pensar que o seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós e toda a sua ancestralidade estão em você? E já parou para pensar que todos eles tiveram problemas e que muitos desses problemas não foram resolvidos? Você sabia que não herda dos seus ancestrais apenas o tom de pele, o tipo de cabelo, o formato de nariz? Você também herda uma genética psicoemocional de quem veio antes de você. Muito dessa genética psicoemocional são resultado de problemas e dores não resolvidas pelos seus ancestrais. São emaranhamentos, como a gente chama em constelação, que podem estar influenciando na sua vida até hoje. Se você cresceu ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, mulher tem que se virar sozinha, ou homem nenhum presta, é como se a sua mente tivesse programada para viver e funcionar dessa forma. Mesmo que você queira algo diferente, lá no fundo existe uma lealdade invisível tentando te puxar de volta para comportamentos que corroboram com essas frases. E por que que isso acontece? Porque a gente tem uma necessidade inata de pertencimento. Desde os tempos das cavernas, pertencer a um grupo significava segurança, sobrevivência. Só que essa necessidade, quando não vista, pode nos prender em padrões que não fazem mais sentido e que, inclusive, nos fazem sofrer. E aí, deixa eu te contar uma história. Eu já fui a mulher fodona, que dá conta de tudo, que não precisa de homem para nada. Vocês já me ouviram falando isso por aqui outras vezes, né? E sabe por que eu era essa mulher? Era porque, graças a Deus e as constelações, eu não sou mais. Porque as mulheres do meu sistema familiar não puderam contar com seus parceiros, por diferentes razões e por muitas gerações. E eu vou contar a história da minha avó, que é a que eu sei, mas também sei que existiram muitas outras ancestrais minhas que passaram por situações similares ou até piores do que a minha avó passou. A minha mãe conta que quando ela era pequena, o meu avô estava sempre doente. Acredita-se que era câncer, mas na época o acesso aos recursos de saúde eram muito limitados. E a minha avó, para sustentar os filhos, e eram muitos filhos, 11 pelo que eu sei, dava o jeito dela e fazia o que era possível para não passarem fome. Coisas bem vistas, como trabalhar muito, e aí crenças de dinheiro é difícil, foram instaladas. Coisas que não eram tão bem vistas assim, porque a minha avó precisou se envolver com homens por dinheiro para sustentar os filhos e cuidar do meu avô que estava doente, e isso eu sei que foi bem traumatizante para minha mãe, porque quando ela me contou, eu consegui sentir a dor dela por isso. E aí eu penso, como que foi então a dor da minha avó, que foi quem enfrentou isso, né? E situações assim instalam crenças de que homem não presta. Porque minha avó enfrentou muitas situações de não poder contar com homem e de quando precisava contar era numa situação delicada. Minha mãe, sem saber, repetiu esse padrão por muitos anos. Ainda casada com meu pai, não sabia receber e não achava nada que o meu pai fizesse bom o suficiente. E não vivia uma vida leve por isso. E muitas vezes a gente até vive os mesmos problemas dos nossos ancestrais viveram. Mas outras vezes a gente só repete o comportamento sem se conectar com a realidade e perceber que não é bem assim.
Ou seja, o meu pai estava lá fazendo o que era possível da parte dele, dentro das condições dele, mas minha mãe, como cresceu vendo a minha avó não podendo contar com o homem, passando raiva com o homem, passou anos da vida dela repetindo esse tipo de comportamento e frases como Adão não presta para nada, ou Adão não faz nada que preste, ou homem é tudo igual, sempre desvalorizando as coisas que meu pai fazia e inferiorizando ele, porque é o que ela viu acontecer na infância dela. Ela cresceu vendo minha avó se virando e não podendo contar com o homem. Então ela reproduziu esses sentimentos e comportamentos na própria vida, deixando de desfrutar e agradecer pelo pouco que meu pai fazia, por pura lealdade às dores da minha avó. E eis que eu nasci, cresci e por muito tempo, na ignorância de mim mesma, reproduzi os mesmos pensamentos e comportamentos. Tinha parceiros que não faziam mais por mim porque eu não reconhecia, não era grata. Tudo que eles faziam não era mais do que suficiente e estava sempre reclamando, insatisfeita, tratando eles com raiva. Porque a minha mãe não teve um relacionamento leve, saudável. A minha avó, menos ainda. Então, na minha ignorância, quem era eu para viver uma vida diferente? E isso, claro, que totalmente inconsciente, né, gente? A mesma coisa acontecia na minha relação com o dinheiro. Dinheiro era difícil, não dava em árvore, quem tinha dinheiro era gente desonesta, e isso me levou, essas crenças me levou por anos a trabalhar muito, perder inclusive a infância dos meus filhos, porque eu achava que dinheiro era difícil e precisava trabalhar muito para ter algum. E volto a dizer, graças a Deus e à constelação familiar, eu me libertei desses padrões, e hoje o dinheiro vem a mim com facilidade, em abundância. E eu preciso sim, e posso contar sim com a ajuda de um homem para tornar a minha vida mais leve e feminina. E aí eu te pergunto, quantas coisas na sua vida podem estar sendo guiadas por uma história que nem é sua? Por quanto tempo mais você vai continuar ignorante de si mesma, repetindo padrões de dor e sofrimento que você já pode mudar? Faz um exercício aqui comigo. Feche os olhos, respira fundo, coloca a mão no seu coração e se pergunte: que padrões da minha família eu estou repetindo na minha vida? No que eu estou sempre me sabotando sem perceber por lealdade ao meu sistema? Sente no seu corpo as sensações que essas perguntas te trazem. Agora pega um papel e caneta e escreva 3 crenças sobre dinheiro e relacionamento que você aprendeu na sua infância. Olhe para essas 3 crenças e se pergunte: isso é realmente meu? Ou eu apenas herdei essa ideia sem nunca questionar? Agora, escolha pelo menos uma dessas crenças e reescreva de um jeito positivo. Algo que faça sentido para você. Por exemplo, dinheiro só vem com sofrimento. Você pode substituir por o dinheiro vem a mim com facilidade. Ou então, homem não presta por existem muitos homens bons no mundo, assim como existem muitas mulheres boas também. Essa pequena mudança na sua comunicação consigo mesma pode ser o primeiro passo para uma vida mais leve e próspera, porque você não precisa carregar o que não é seu. Agora que você identificou essas crenças, como que você pode ressignificá-las de verdade? Primeiro, entenda que honrar sua família não significa repetir suas dores. Você pode amar e respeitar sua história sem continuar o ciclo e ser o canal de mudança para as gerações seguintes. Segundo, aumenta o seu nível de consciência. Perceba quando esses pensamentos automáticos surgem e escolha responder de uma nova maneira. Converse com esses pensamentos e mostre para eles novas formas de pensar. E para isso, você precisa criar novas referências para sua mente. Se na sua família dinheiro sempre foi um problema e ninguém teve um relacionamento amoroso leve e gostoso, comece a se aproximar de histórias diferentes, de pessoas que têm a vida e as crenças mais alinhadas com o tipo de vida que você quer viver. Traga novas referências para sua mente. Passe a desmentir essas crenças limitantes e construir crenças fortalecedoras para sua vida. Eu quero que você saia desse episódio sabendo de uma coisa muito importante. Você não precisa continuar repetindo histórias que não são suas. Você pode e deve criar uma nova narrativa para sua vida. Você pode ser a chave que vai curar as gerações que vierem depois de você. E as gerações que vieram antes, todas elas estão olhando por você de algum lugar, em alguma dimensão, e esperando que você as liberte dessas dores. Seja você a mudança que deseja ver no mundo. Se esse episódio fez sentido para você, me conta lá no Instagram qual foi a crença familiar que você identificou aqui com esse exercício que eu trouxe para você hoje. Vamos trocar essa ideia
e crescer e reprogramar essas crenças juntas? E claro, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe essa mensagem, porque quando uma mulher se cura, ela não cura somente a si mesma, mas toda a sua descendência. Muito obrigada por compartilhar comigo esse café. A gente se encontra no próximo Café com Cura.